Olá pessoal, meu nome é Antônio César e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre atendimento ao visitante. Nós vamos falar um pouco sobre noções básicas de interpretação ambiental. Nesta unidade, e especificamente nessa primeira parte da aula, nós vamos ver o que é interpretação, alguns conceitos, princípios e diretrizes que o ICMBio utiliza para direcionar a sua aplicação. Numa segunda parte da aula, nós veremos quais os significados tangíveis e intangíveis que podemos associar a esses recursos. E nas próximas aulas, vamos ver também os meios e as qualidades essenciais da interpretação ambiental. Agora, imagine você pessoas que falam línguas muito diferentes tentando se comunicar, como nesta imagem à esquerda. Será que só falar será suficiente para se entenderem? Normalmente, quando queremos explicar ou precisamos entender algo que não nos é familiar, usamos gestos, mímicas, expressões, desenhos, fazemos comparações, analogias. Quem já teve a experiência de acompanhar o desenvolvimento de uma criança pode se recordar como evoluiu a comunicação desde a fase de bebê até que aquele ser humano em desenvolvimento tivesse autonomia na fala, na leitura, na escrita, no desenho, etc. Quando os pais deixam uma criança com poucos anos de idade sob os cuidados de outra pessoa, é muito comum ouvir dizer que eu não entendi o que ela queria dizer. O que acontece geralmente é que os pais da criança, por conhecerem melhor o meio onde ela vive o seu dia a dia, conseguem se comunicar com a criança muito antes das primeiras palavras serem ditas corretamente. Ou seja, os pais interpretam os sinais de comunicação emitidos pelas crianças. Assim, podemos compreender melhor o que é interpretar. Ao longo de nossa vida, nós escutamos muitas histórias, participamos de muitas conversas, observamos muitos sinais, como antes era feito por meio das rodas de conversa, das inscrições rupestres, manifestações culturais ou religiosas que expressam valores ou crenças. São todas diferentes formas de comunicação, muitas vezes cheias de significados, que precisam ser interpretados para outras pessoas que desconhecem aqueles recursos ou a cultura do povo local. Dessa forma, percebemos que a arte de interpretar sempre esteve presente na história de como a humanidade se comunica. Até que mais recentemente, em 1957, Freeman Tilden, esse senhor que aparece na foto acima à esquerda, um escritor e jornalista norte-americano, propôs uma primeira definição do que seria a interpretação como atividade oferecida aos visitantes em áreas naturais e sítios históricos. Nesse livro, cuja tradução livre do original em inglês é Interpretando Nosso Patrimônio. Para Tilden, a interpretação busca revelar os significados e inter-relações por meio do uso de objetos originais a partir de uma experiência em primeira mão e por meios ilustrativos ao invés de apenas comunicar informações. Mas apesar de Tilden ser considerado o pai da interpretação ambiental, a definição proposta por ele não é única e nem considerada definitiva. Outros autores buscaram também definir o que é interpretação, como Sam Ham. Para este autor, a interpretação é um método de comunicação que traduz a linguagem técnica de uma ciência natural ou área relacionada em ideias que as pessoas que não são cientistas possam entender. Já o Serviço de Parques dos Estados Unidos define a interpretação ambiental como um catalisador, ou seja, um facilitador, para criar na audiência a oportunidade de formar suas próprias conexões intelectuais e emocionais com os significados e a importância inerentes ao recurso. No Brasil, a primeira definição de interpretação ambiental aparece nessa publicação do Ministério do Meio Ambiente, Diretrizes para Visitação e Unidade de Conservação. Nessa publicação, a interpretação ambiental é definida como uma maneira de representar a linguagem da natureza, os processos naturais, a inter-relação entre o homem e a natureza, de maneira que os visitantes possam compreender e valorizar o ambiente e a cultura local. Já o ICMBio define a interpretação ambiental como um conjunto de estratégias de comunicação destinadas a revelar os significados dos recursos ambientais, históricos e culturais
a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio protegido. Tilden, além de ser o primeiro a tentar definir o que é interpretação, também propôs 6 princípios que são utilizados até hoje. Se Tilden fosse vivo, provavelmente resumiria seus princípios com essas seguintes palavras ou expressões. O primeiro princípio de Tilden fala que a mensagem deve ter relação com algo da personalidade ou experiência do visitante. Caso contrário, não trará resultados, ou seja, a interpretação deve relacionar. O segundo princípio diz que a informação por si só não é interpretação. A interpretação é a revelação baseada na informação. O terceiro princípio de Tilden diz que a interpretação é uma arte que combina muitas artes e pode, de certa maneira, ser aprendida. O quarto princípio diz que o objetivo principal da interpretação não é a instrução, mas sim a provocação. A interpretação deve apresentar um conjunto em vez de um detalhe isolado e deve se dirigir à pessoa de forma mais ampla em vez de um aspecto momentâneo. Ou seja, a interpretação deve ter um início, meio e fim. A interpretação para crianças não deve ser uma simplificação da interpretação para adultos, mas deve ter um enfoque totalmente diferente, direcionado a esse público. Seguindo Tilden, outros autores também propuseram princípios para a interpretação, como Beck e Cable. Estes autores, 45 anos depois de Tilden, propuseram 15 princípios que podem ser mais bem estudados na apostila de vocês. Aqui eu vou destacar apenas alguns deles para mostrar a relação e a importância dos princípios de Tilden, que permanecem atuais até hoje. O primeiro princípio de Beck-Cable diz que os intérpretes devem relacionar o assunto com as vidas dos visitantes, assim como diz o primeiro princípio de Tilden também. O segundo princípio de Beck-Cable fala que a interpretação deve ir além de fornecer informações. Ela deve revelar o significado e a verdade mais profundos. A mesma coisa que diz o segundo princípio de Tilden. E o quarto princípio de Beck-Cable diz que a interpretação deve inspirar e provocar as pessoas a ampliar seus horizontes, assim como fala o quarto princípio de Tilden. O sétimo princípio de Beck-Cable diz que os intérpretes podem trazer o passado vivo para fazer o presente mais agradável e o futuro mais significativo. No princípio seguinte, os autores dizem que a tecnologia pode revelar o mundo de maneiras novas e emocionantes, mas seu uso deve ser feito com planejamento e cuidado. O nono princípio de Beck-Cable diz que uma interpretação focada e bem fundamentada será mais poderosa do que um longo discurso. E o último princípio, o 15, diz que a paixão é o ingrediente essencial para uma interpretação poderosa e eficaz. Paixão pelo recurso e por aquelas pessoas que se inspiram nele. Para uniformizar conceitos e objetivos que deverão ser trabalhados tanto nas capacitações quanto na elaboração de produtos relacionados à interpretação, é importante que toda instituição trabalhe em harmonia. E, portanto, pensando na definição de diretriz como sendo uma maneira apropriada de se proceder visando alcançar um objetivo, o ICMBio adotou as seguintes diretrizes para a interpretação ambiental. Desenvolver ações de interpretação ambiental de acordo com os conceitos, métodos e roteiros adotados pela Coordenação Geral de Uso Público e Negócios. Contribuir para a divulgação da missão institucional e os objetivos específicos de cada unidade de conservação ou centro de pesquisa, em busca de apoio da sociedade. Basear-se em informações técnico-científicas e socioculturais que transmitam mensagens que se conectem com as experiências individuais e provoquem emoções e reações do público. Planejar ações de acordo com cada público-alvo, utilizando técnicas diversificadas. Utilizar a interpretação ambiental para orientar e qualificar as oportunidades recreativas oferecidas e os serviços de apoio à visitação prestados por terceiros.
E a sexta diretriz, que é fundamental para fechar o ciclo, né, é monitorar as ações de interpretação ambiental de forma sistemática para aprimorá-las, avaliar seu impacto e o atendimento dos objetivos para os quais foram desenvolvidas. Eu sei que nós já vimos muita coisa até aqui, então eu quero apresentar para vocês o mantra da interpretação. Um mantra pode ser considerado um instrumento para guiar a mente ou um instrumento para conduzir o pensamento. No nosso caso, nosso mantra é composto por 3 frases. Mensagem primeiro, meio depois. Precisamos primeiro saber qual é a mensagem que queremos transmitir e depois escolher qual o meio mais apropriado para isso. A mensagem deve tocar o coração, ou seja, não são só informações, mas elas têm que ter um significado para quem está ouvindo, para quem está recebendo essa mensagem. E por fim, menos é mais. Temos que focar no que é estratégico, no que é essencial para ser transmitido ao nosso público. Este autor, George Monbiot, escreveu uma coluna no The Guardian dizendo assim: se Moisés tivesse prometido aos israelitas uma terra onde fluem secreções mamárias e vômito de inseto, as pessoas o teriam seguido até Canaã? Embora isso signifique leite e mel, duvido que isso os inspirasse. E ele também fala o seguinte: esqueça o meio ambiente. Precisamos de novas palavras para transmitir as maravilhas da vida. E o mesmo autor continua: a linguagem é crucial para a percepção do mundo natural. Ajude-me a encontrar melhores maneiras de descrever a natureza e nossos relacionamentos com ela, para que possamos defendê-la melhor. George Monbiot está falando basicamente das diversas formas de interpretação. Está falando da linguagem como um todo. Ele está falando de buscar novas maneiras da gente transmitir melhor a importância da natureza, dos nossos relacionamentos com a natureza. Ele está falando basicamente de interpretação. E esse é o propósito da interpretação, definido pelo ICMBio. É sensibilizar a sociedade quanto à importância da conservação da natureza e das áreas protegidas, melhorar a qualidade da experiência do visitante e qualificar a visitação com fins educacionais. Por isso, a interpretação ambiental é fundamental para que a missão do ICMBio sensibilize a sociedade, seja ela representada pelos nossos visitantes, pela comunidade do entorno, pelas autoridades. Nesse slide, a gente traz a missão essencial do ICMBio e o conceito de interpretação ambiental. A principal estratégia utilizada pela interpretação é usar uma linguagem mais familiar, mais comum ao nosso público, de modo que quando os visitantes ou a comunidade do entorno estejam em contato com os nossos recursos protegidos, o patrimônio natural na missão, ou seja, os tangíveis, entendam os significados, ou seja, os elementos intangíveis que eles guardam. Quer dizer, não apenas compreendam o que aquele recurso é, mas o que ele significa. Mas esses elementos tangíveis e intangíveis, nós vamos tratar com mais detalhes na próxima aula. Por enquanto, a gente fica por aqui, mas não se esqueçam de ler a apostila, pois lá vocês têm material complementar, mais conteúdo e atividades que vão ajudar a memorizar e praticar o que vimos até agora. Um abraço afetuoso, bom trabalho, bons estudos.